Boa noite. Ventos de quase 100 km por hora causaram estragos em Santos. A Defesa Civil teve trabalho para retirar cerca de 10 árvores derrubadas pela ventania. Na Avenida Carvalho de Mendonça, no Campo Grande, os galhos desta árvore tombaram e bloquearam a entrada do prédio. No Gonzaga, galhos de outra árvore na Rua Tolentino Filgueiras também caíram. Na Rua Pirajá da Silva, na Aparecida, a via ficou bloqueada depois que os ventos derrubaram os galhos que atingiram um carro e os fios de alta tensão. O impacto foi tão forte que até o poste ficou inclinado. Este outro quebrou a ponta. Os ventos também tiraram parte da estrutura desta obra e danificaram a placa desta escola. A gente chegou aí a pegar um registro informal de 94,9 de uma estação no Guarujá, né? Então, quase 100 km de vento, é um vento muito forte, né? Uma frente fria que vinha desde lá da Argentina, ela chegou nessa região, era previsto chegar no domingo e entrou com mais força aqui com o vento, né? Na Avenida Almirante Cochrane, no Embaré, a árvore inteira caiu, levantou parte da calçada e bloqueou a via. Os galhos atingiram 2 carros que estavam estacionados. O dono de um deles teve uma surpresa logo pela manhã. Ia sair para trabalhar, para pegar o carro, né? De vez em quando a gente deixa na rua, ser mais fácil de manhã de tirar o carro. Aí foi quando eu encontrei a árvore em cima dos carros. Os moradores reclamam que há anos a árvore apresentava problemas e a poda já tinha sido pedida pela prefeitura, como mostra o documento. Desde 2010 estamos fazendo pedido para a prefeitura podar. Estou com reclamação aqui em mãos, várias pessoas e até agora nada. De acordo com esse documento exibido na reportagem, a poda da árvore que atingiu o carro do morador da Avenida Almirante Cochrane estava prevista para esse mês de maio. Mas a ventania e o prejuízo chegaram antes. Mais prejuízos causados pelo temporal. 2 embarcações que estavam ancoradas em Praia Grande foram parar em São Vicente. O que José Renilson observa é o trabalho de anos destruído. Só restaram madeiras e os coletes salva-vidas. Eram 2 embarcações, cada uma com capacidade para 10 pessoas. O dono tinha acabado de atracar os barcos em Praia Grande. Foi pego de surpresa pelos fortes ventos da madrugada que, juntos com a chuva, chegaram a quase 100 km por hora. Mais do que suficiente para trazer os barcos para a Praia da Biquinha, em São Vicente. O problema é que eles vieram de encontro com este monumento histórico. Cheguei à noite, né, às 18 horas, e limpei o barco e ancorei. Aí de madrugada deu vento forte e arrastou por 4 km e trouxe ele até aqui. Eu cheguei aqui de manhã, o barco ainda estava inteirão. Pensei que ia dar para tirar, mas a maré começou a encher, batendo ondas fortes em cima e não deu para retirar, né? O que restou foi rebocado para uma marina. Ninguém ficou ferido. O dono, ainda sem acreditar, tentava salvar as cordas, o que sobrou das embarcações. Mas, por enquanto, o que ficou mesmo foi o prejuízo. 200 mil reais, mais ou menos. O problema é que o senhor usava ele para trabalhar? Para trabalho, é um barco de trabalho. Eu usava ele no turismo no momento, né? Não em pesca de rede, no turismo. Aí agora com isso eu vou ter que trabalhar duro para recuperar esse prejuízo. Trabalhadores do Polo Industrial de Cubatão entraram em greve hoje. Segundo o sindicato da categoria, os cerca de 10 mil funcionários não aceitaram a proposta das empreiteiras que prestam serviço para as indústrias. Os trabalhadores recusaram a proposta dos empregadores de reajuste salarial de 8%. Eles pedem a inflação do período mais um aumento real de 8%. Foi liberada na manhã deste domingo a primeira fase da obra do viaduto da Perimetral em Guarujá. Um acesso exclusivo para caminhões com destino aos terminais portuários. Agora os veículos não passarão mais pelo cruzamento com a linha férrea. Ela suprime um grande entrave, um grande gargalo rodoferroviário existente na margem esquerda do porto, na cidade do Guarujá, onde a interferência da operação ferroviária colide frontalmente com a ferroviária, havendo um prejuízo mútuo para as atividades. A gente tem uma previsão, uma estimativa de que em 24 horas, 5 horas por dia, esse tráfego era interrompido justamente pela passagem dos trens.
Então, com esse viaduto, isso vai deixar de existir. Vamos ver se melhora, né? Vamos ver. Tudo depende de como vai ser o fluxo aqui, né? O viaduto conta com 3 faixas e custou cerca de 70 milhões de reais. Esta é a primeira fase do projeto, que apesar dos benefícios, não deve terminar por completo com os congestionamentos da rodovia Cônico Rangoni. Motoristas chegaram a ficar por mais de 12 horas em filas, comprometendo o tráfego em outras cidades da região. É só uma etapa do que está para melhorar ainda. Falta muito para chegar no 100% aí. Mas de alguma forma isso vai ajudar, pelo menos alguma coisa? Vai amenizar a situação do trem, mas pouca coisa. Ainda falta muito ainda. Para alcançar o êxito final aí, precisa de muita coisa ainda. Para acessar os terminais, os caminhoneiros ainda terão de passar pela Avenida Santos Dumont e Rua do Adubo. A Via Santos Dumont, ela vai voltar a ter o seu traçado original e um semáforo de 3 tempos, ele vai passar a ser um semáforo de 2 tempos. Então vai haver um simples cruzamento da pista com acesso à Rua do Adubo e a partir daí é mais um ganho que vai se somar à situação atual. A expectativa é que somente em 2016 toda a obra seja concluída. A publicação do edital para a segunda etapa foi feita na semana passada. O viaduto é uma primeira etapa e nós vamos terminar essa primeira fase agora em julho, com mais 1,5 km até próximo do terminal da Cargill, com 5 pistas para o lado portuário e 4 pistas para o lado da cidade, com ciclovia, e isto finaliza a primeira etapa. A segunda etapa nós lançamos na última sexta-feira o edital do projeto executivo da perimetral da Margem do Guarujá, segunda fase. São obras estimadas em 300 milhões de reais e um prazo de obras de 30 meses. Ainda no final de semana em Guarujá, a polícia perseguiu criminosos que roubaram um carro. Houve troca de tiros, 2 suspeitos morreram. Um motociclista ficou ferido durante a ação e teve a perna amputada. Tudo começou na última sexta-feira, no dia 3 de maio, quando um rapaz que chegava de carro em sua residência em Vicente de Carvalho, no Guarujá, foi surpreendido por 2 rapazes que apontaram uma arma em sua cabeça para que ele entregasse o veículo. Após o roubo, a vítima acionou a polícia para registrar o caso. Ele foi irradiado no nosso sistema e foi bloqueado por roubo. Nessa madrugada, durante patrulhamento de rotina, foi avistado o veículo com as mesmas características do veículo roubado há 2 dias. Houve um início de perseguição, os indivíduos que estavam no interior do veículo, eles se evadiram, começou uma perseguição e próximo à Rua São João, os indivíduos perderam o controle do veículo, bateram no poste e de dentro do veículo eles desembarcaram 3 indivíduos armados e a polícia militar. A delegada disse ainda que durante a perseguição da polícia militar aos criminosos, um homem de 65 anos que estava em uma moto foi atropelado e teve a perna amputada. Ele estava internado no Hospital Santo Amaro. Numa determinada momento da perseguição, os indivíduos conseguiram pegar um pouco de distância da viatura. Eles adentraram uma rua que estava em construção, em obras, e levantou-se muita poeira. Então os indivíduos que conduziam o veículo, porque estava muito rápido, perderam a mão de direção e entraram em zigue-zague. E infelizmente acabaram atropelando esse rapaz na motocicleta. No carro da vítima, muitas marcas de tiro. O veículo ficou assim, destruído, e ainda estava com a placa alterada. Os acusados usaram uma fita para modificar as letras. As armas utilizadas, tanto pela polícia quanto pelo trio, foram apreendidas junto com a munição e encaminhadas para a perícia. 2 criminosos morreram no tiroteio: Davi Malaquias Fernandes, de 20 anos, e o comparsa Leandro Santos Oliveira Miguel, de 21. O terceiro, Eric Santos de Oliveira, de 18 anos, está internado no Hospital Santo Amaro. O dono do carro reconheceu um dos indivíduos que faleceu durante a troca de tiros como autor do roubo. Todos os envolvidos na ocorrência fizeram o exame residográfico e a gente vai aguardar o envio dos laudos. Um perito criminal de Santos, que trabalha há 20 anos na polícia, foi preso hoje em flagrante acusado de pedofilia. Ele estava em casa em São Vicente quando os policiais chegaram com um mandado de busca.
Foram apreendidos um computador e centenas de mídias com fotos pornográficas. Faziam parte do material fotos de adultos e crianças em poses eróticas. Além disso, foram encontradas 4 espingardas, uma pistola e munições. A investigação começou depois que um vizinho registrou um boletim de ocorrência contra Davi Borges Filho, de 64 anos. A Corregedoria da Polícia trabalhou durante 1 ano até a prisão do suspeito. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar conteúdo pornográfico infantil é crime de pedofilia. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. Após a realização da perícia, é que nós vamos ter certeza se são fotos pessoais dele ou do acervo profissional, porque na verdade ele é fotógrafo policial. Então pode ser que essas fotografias sejam inerentes ao trabalho dele. Vamos aguardar a perícia. Davi Borges Filho também vai responder por porte ilegal de armas. A pena é de 3 a 6 anos. No próximo bloco tem esporte aqui no Caderno Regional. Em 2 minutos, todos os detalhes da reta final do Campeonato Paulista. Nós voltamos já. Futebol, o Santos está na final do Campeonato Paulista. Se bater o Corinthians, o time de Neymar e companhia vai entrar para a história. Nem o Peixe de Pelé conquistou 4 estaduais consecutivos. Mas, para conseguir a vaga na decisão, a torcida sofreu muito contra o Mogi Mirim. Os donos da casa abriram o placar aos 44 minutos da primeira etapa. Val cruza na área e Rony de cabeça marca. Aos 31 minutos do segundo tempo, o Peixe consegue empatar. Neymar cobra a falta, Cícero cabeceia e Daniel defende. No rebote, Miralles cruza e Edu Dracena de cabeça manda para o fundo das redes. Final no tempo normal, 1-1. Nas cobranças de pênalti, Santos e Mogi desperdiçam 2 chances. Nas alternadas, Edu Dracena marca e Rafael salva o Peixe de novo. Ele defende a cobrança de Rony e garante a classificação para mais uma final, 5-4. Na decisão do Campeonato Paulista, o Santos enfrenta o Corinthians. Mas na quarta-feira o Peixe já entra em campo pela Copa do Brasil contra o Joinville. A partida vai ser realizada em Santa Catarina às 9h50 da noite. E para analisar a vitória do Santos, a conquista do Santos, na verdade, eu converso com o comentarista esportivo Flávio Antunes. Conquista porque no jogo normal, Flávio, acabou empatado mais uma vez, como já havia empatado com o Palmeiras, e mais uma vez foi para a disputa de pênaltis. Se esperava mais do Santos, pelo menos no tempo normal de jogo? Flávio, boa noite. Boa noite, Irineu. Esperava-se. Lógico que o torcedor santista tem esperado há algum tempo mais dessa equipe. Mas quem conhece o trabalho do Muricy Ramalho sabe que ele é um técnico de resultados, é um treinador que conquista títulos, conquistou nos outros clubes que trabalhou, no próprio Santos conquistou também vários títulos, e as suas equipes ela têm essa característica de jogar um futebol pragmático, um futebol competitivo e que leva muita vantagem exatamente em ser decisivo nos detalhes. No que ele é até muito criticado às vezes, Flávio? Por esse futebol pragmático, meio com que a torcida prefere uma coisa mais aberta, um jogo mais para frente. Gosta do jogo bonito, mas no final o torcedor gosta do título. Gosta de ser campeão. Exatamente, então o Muricy ele tem essa característica. E o time do Santos, você pode perceber, Ineu, que geralmente nas decisões é um time que tem a estrela, tem a sorte e que erra pouco. O Mogi ele jogava até melhor, tinha uma vantagem grande e tomou um gol de bola parada que não poderia tomar. O Santos se aproveitou, foi para as penalidades e aí novamente o Rafael foi decisivo. O Rafael fez a diferença mais uma vez, Flavinho? Exatamente. Fez no jogo contra o Palmeiras, fez agora. E olha, Irineu, como ex-atleta, como ex-jogador, eu posso te falar, eu estava acompanhando a decisão de pênaltis. Quando o goleiro, como o Rafael, ele fica ali numa decisão, o adversário ele já vai meio que receoso, porque já começa a ver um goleiro que conquista várias defesas em penalidades, isso já transmite medo ao adversário. Dá um frio na barriga? O cara cresce e o Rafael tem tido muita estrela nas penalidades. Em relação à outra semifinal, não é? São Paulo e Corinthians fizeram um jogo também chato, vamos dizer assim, né? Foi um jogo chato. Chato, feio, acho que as duas equipes jogaram com muito receio por estar na Libertadores. Acho que as duas equipes parece que queriam os pênaltis, né? Uma sensação de que, olha, vamos para os pênaltis, que é melhor. Não estavam querendo se expor, foi um jogo melancólico, um jogo ruim.
em que a penalidade acabou deixando o Corinthians na final. Aliás, as finais já estão decididas, tá, Irineu? A federação já confirmou os horários, né, Flávio? Confirmaram os 2 jogos para os próximos domingos. Dia 12 agora, no próximo domingo, será às 16 horas no Pacaembu. E no outro domingo, dia 19, às 16 horas, na Vila Belmiro, com o Santos aí jogando em casa para tentar o tetracampeonato. Bom, o que dá para esperar agora dessa decisão contra o Corinthians, Flávio? Eu acho que são jogos... O Santos tem, apesar de ser futebol pragmático, a gente sabe hoje, pelo menos, né, pelo que eu ouço aí dos comentaristas, o Corinthians tem a melhor equipe hoje no futebol brasileiro, tem mais elenco e assim por diante. O que dá para esperar agora do jogo contra o Corinthians? Muitos apregoam isso do Corinthians, do Atlético Mineiro, mas eu não vou muito por esse lado. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem muito nivelamento. E nas finais, os times jogam os seus melhores, o seu melhor futebol, com os seus melhores jogadores. Então, são equipes que se equivalam. Eu acho que o equilíbrio é muito grande entre Santos e Corinthians. O Corinthians, ele tem hoje um time que é campeão mundial, então tem esse fator positivo. Só que o Santos é um time que conquistou muitos títulos nos últimos anos. Então tem esse fator também a seu favor. E conta com a Vila Belmiro e conta com o Neymar. Eu acho que o diferencial das duas equipes é realmente o Neymar. E jogando na Vila, a chance do Santos ser campeão é grande. Porém, eu coloco aí um equilíbrio entre as duas equipes. Mas antes desse jogo, desse primeiro jogo da final, o Santos joga pela Copa do Brasil contra o Joinville. Joga fora de casa e eu acho que tem que passar pelo Joinville, né? Eu acho que não dá para vacilar, até porque a Copa do Brasil já serviu para o Santos e todo mundo sabe, é um caminho mais tranquilo para chegar à próxima Libertadores. Quanto à lateral direita do Santos, como é que está a situação? Galhardo, Bruno Pérez? Então, parece que vamos ver essa semana aí, mas parece que o Galhardo e o Bruno Pérez, talvez eles tenham condições de jogo já pelo menos para a final do próximo domingo, né? O Felipe Anderson jogou ontem, fez uma partida muito simples. O Felipe Anderson é um meia de ligação, é um jogador de ataque. O Muricy colocou ele ali mais por causa da velocidade dele. E ele no setor de contenção até que foi bem. Tá certo que no gol ele poderia ter feito a cobertura, mas não está acostumado. Mas no geral ele não deixou a desejar. Poderia ser mais eficiente no apoio, mas ainda precisa-se achar um lateral direito. Eu acredito que o Felipe Anderson seria um bom substituto para o Montijo, que se machucou e não deve jogar. Mas eu acredito, porque na cabeça do Muricy, eu acredito que ele deve escalar o Marcos Assunção para essas finais. Flávio, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e uma boa noite para você. Obrigado, Inês. Um grande abraço. E daqui a pouco começa a abertura da 30ª edição dos Jogos da Unisanta. E direto do ginásio poliesportivo da Universidade, o repórter Felipe Gongola tem as informações. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho começa a 30ª edição dos Jogos da Unisanta. O ginásio poliesportivo aqui já está cheio e eu vou falar com o medalhista olímpico Aurélio Miguel, que é presidente da FUP. E tem uma novidade para essa edição, né? Os jogos eles vão ser eliminatórias para os jogos a categoria ouro da FUP, é isso? Justamente, nós firmamos um convênio, uma parceria entre a FUP e a Unisanta, que realiza os Jogos da Unisanta, a 30ª edição, e os campeões dos esportes coletivos irão disputar a Série Ouro, as finais, um quadrangular dos melhores do estado, e os locais ainda a serem definidos, mas somente nas modalidades coletivas. Nas individuais, nós já realizamos o ano passado aqui os Jogos Universitários do Estado de São Paulo, a modalidade natação aqui, e esse ano provavelmente será novamente aqui na Unisanta. Então, essa parceria, sem dúvida alguma, fortalece o esporte universitário, a família Teixeira, através da Unisanta, incentivando, apoiando o esporte universitário, e a gente espera que com isso a gente possa resgatar novamente a FUP, uma entidade de 78 anos, que passava por momentos difíceis, e agora nós estamos tentando elevar novamente ela no local que merece, no nível que merece. Ok, obrigado, Aurélio, viu? Isso aí, mais um incentivo a quem vai competir aqui nos Jogos da Unisanta. Vocês já estão até ouvindo Patioli, o mestre de cerimônia dessa 30ª edição dos Jogos da Unisanta, que daqui a pouquinho começa e eu volto com mais informações, Irineu. Ok, Felipe, obrigado pelas informações e até já. Depois do intervalo, você vai conhecer o Broadway Voices, um projeto pioneiro que forma artistas em Santos. Nós voltamos já.
Vamos voltar a falar dos Jogos da Unisanta e daqui a pouco começa a abertura da competição. Como é que está o clima por aí, Felipe? Tudo pronto? Tudo preparado? Olha, Irineu, já foram abertos os portões, as arquibancadas já estão lotadas e esse ano a 30ª edição dos Jogos da Unisanta tem recorde no número de inscritos. São 237 equipes de 33 faculdades diferentes. São 168 equipes no masculino e 69 no feminino. Eu vou conversar com o Dr. Marcelo Teixeira. Recorde de inscrição, doutor Marcelo? Com certeza, uma festa muito bonita, né? Boa noite. Um recorde não só de inscritos, do número de atletas também. Então é o maior evento universitário do estado de São Paulo. Então a gente nota que a cada ano que passa, não só a motivação deles, como a nossa também cresce. Ainda mais esse ano, né? Que além de toda a organização, de toda a importância do evento a nível de baixada, os campeões também estarão automaticamente classificados para a competição estadual da FUP. Então, são motivos a serem comemorados e nós estamos muito felizes com essa edição. Já notamos, como sempre, né, um número grande de estudantes. Maio começa a ser o ponto, a Unisanta já é um ponto central, né? Maio, então, com os jogos, todos os demais estudantes de outros cursos, de outras faculdades, também se dirigem aqui para os jogos, famílias. Então é um evento que tem uma série de qualidades, de referências, de razões a serem comemorados. E hoje, abertura de gala com desfile, né? Rei e Rainha, a escolha do Rei e Rainha dos Jogos, uma grande festa, né? É, com certeza, é muito esperado, né? Muito aguardado esse desfile para ver quem será o representante do seu curso, que já é uma razão especial, que estará sendo premiado. Então a disputa em si já começa hoje, né? Das quadras, da questão esportiva amanhã. Mas hoje nós já começamos a dar o ponto inicial. Então as faculdades já começam aqui a cada uma torcer pela sua, para que o rei e a rainha já saiam na frente, né? Uma delas já sairá na frente. Ok, obrigado, doutor Marcelo. Com saudades do Irineu, né? Hoje essa comissão organizadora foi voto vencido, né? Mas eu tenho certeza que o Irineu faz parte dessa história também. E eu tenho absoluta convicção que ele estará daqui a pouquinho aqui junto conosco, né, Irineu? Obrigado, doutor Marcelo. Ele que fala isso porque hoje quem vai comandar aqui a festa é o Patioli, que é o mestre de cerimônias. E daqui a pouquinho quem vai fazer o juramento do atleta é o nadador da Unisanta, Vitor Colonese. Ele que vai fazer o juramento do atleta. E daqui a pouco também tem o hino nacional e começa a cerimônia por completo. Viu, Irineu? Daqui a pouco começa essa transmissão exclusiva pela Santa Cecília TV. E você não vai estar aqui não, vem daqui a pouco depois do jornal. Boa noite. Obrigado, Felipe. Daqui a pouquinho vamos acompanhar todos nós os jogos, a festa de abertura dos Jogos da Unisanta, com certeza. Uma das principais avenidas de Santos está em obras. A previsão é que os trabalhos terminem em agosto. A obra começou na Praça da República e, por enquanto, está apenas na primeira quadra da Avenida Senador Feijó. Mas a intenção é revitalizar os quase 3 quilômetros da via, tudo para dar maior fluidez ao trânsito de veículos e segurança aos pedestres. Aqui na região do centro, a gente vai ter uma ação integrada que visa não só a pavimentação, mas como a requalificação total da via, incluindo as calçadas. No trecho que corresponde do centro em direção já a Afonso Pena, vai ser feita a pavimentação. A CT interditou a área e dá orientações aos motoristas para usar as ruas próximas. A obra vai custar cerca de R$2 milhões. Os recursos são do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. Aí tudo deve acabar quando? É 4 meses de previsão de obra. E a partir de hoje, a CET proíbe que motoristas estacionem veículos na Avenida Washington Luiz entre as ruas Alexandre Herculano e Galeão Carvalhal, das 5 da tarde às 8 da noite. A restrição é para o sentido centro-praia e é válida somente nos dias úteis. No final de semana foram instaladas placas de orientação ao longo do Canal 3. O objetivo da iniciativa é melhorar a fluidez do trânsito. Formar artistas completos que cantam, dançam, interpretam e no palco apresentam a beleza e versatilidade dos grandes musicais. Assim é o Broadway Voices, um projeto pioneiro em Santos. A repórter Andressa Ramires foi conferir um ensaio do grupo que prepara um musical para estrear no final do ano. Arranjos musicais que nas vozes dessa turma ganham vida.
Mas o talento vai além de belas vozes. A interpretação e a dança completam as habilidades do grupo. Esse é o Broadway Voices, uma escola de formação de teatro musical. Eu conhecia muitas pessoas, muitos amigos que estudam teatro, né, mas não tem essa oportunidade de fazer um teatro musical aqui na Baixada, né? Então tem que ir para São Paulo, tentar, e é difícil, né? Então nós fizemos esse projeto voltado só para pessoas da Baixada Santista. Fundado há 8 meses em Santos, o Broadway Voices é coordenado por diretores musicais, produtores e uma preparadora vocal. A gente está fazendo um trabalho praticamente de lapidação, um trabalho árduo. Tinha gente que não sabia cantar inglês, muitas pessoas que só que trabalham, estudam e não podem participar dos cursos regulares que são indicados ou por grupos, ou corais, ou prefeituras. Então a gente resolveu fazer esse trabalho, que é um trabalho de domingo, né? Então as pessoas que fazem faculdade, as pessoas que trabalham, ainda assim têm condições de estar aqui se aperfeiçoando. Para os 54 componentes do Broadway Voices, integrar o grupo é uma oportunidade única para quem pretende seguir na carreira artística. Esse projeto vindo para cá, nossa, é uma oportunidade assim, ímpar, né? Porque eu aprendo dança, eu aprendo música, aprendo técnicas vocais, aprendo teatro, então a gente forma um artista mesmo, completo. Está dando essa oportunidade para as pessoas de poderem se especializar nesse ramo que está crescendo tanto, sem precisarem se deslocar. Os ensaios agora seguem até novembro, quando acontece a apresentação de 15 musicais da Broadway, entre eles Os Miseráveis, Mamma Mia e Grease. A gente fez uma seleção de quadros de musicais famosos de acordo com um material que a gente tem, que são arranjos a 4 vozes, que a gente tem vindo mesmo de uma editora da Broadway. A edição de hoje termina aqui. Na sequência, você fica com a transmissão ao vivo da abertura dos Jogos da Unisanta. Lembrando que, por causa das partidas, o caderno regional vai começar um pouquinho mais cedo, às 7h15 da noite. Tenham todos um excelente início de semana e até amanhã. Tchau.